e o governo arrecadará 16,8 bilhões em tributos. Os setores mais beneficiados serão a construção civil, alimentos e bebidas, serviços prestados às empresas, eletricidade, gás, água, esgoto, limpeza urbana, serviços de informação, turismo e hotelaria. A construção civil devido a grandes reformas e construções de estádios, rodovias e aeroportos. A alimentação, porque os turistas eles visitarão regiões diferentes e eles se interessarão pela culinária local. O turismo, haverá um grande giro de turistas nacionais e internacionais no Brasil e o interesse pelos estrangeiros no Brasil irá aumentar. Bom, a maior parte que receberá investimentos será a mobilidade urbana, com 11,5 bilhões. Um exemplo de investimento em mobilidade urbana é a parceria do metrô de São Paulo com a coreana Hyundai e a alemã Siemens para a construção da linha 4 amarela do metrô. Bom, aqui é um gráfico de onde que virá o dinheiro para o investimento. E 11 bilhões sairá do financiamento federal. Além do aumento do PIB, haverá outros benefícios para o país. Tudo que for construído para a Copa do Mundo, como aeroportos, estádios, metrôs, ônibus, não ficará só por evento, mas ficará para a população após esse período. Haverá uma ampla mobilização social e criação de postos de trabalho. A população ela também ficará mais orgulhosa de ser brasileiro, a nação se unirá devido à emoção do Brasil estar sediando um evento esportivo tão famoso. O Brasil será mais exposto internacionalmente, então os estrangeiros irão conhecer mais a nossa cultura através da mídia internacional. Países como China e África do Sul, que assediaram grandes eventos esportivos, registraram um maior aumento no número de turistas estrangeiros, devido à grande exposição na mídia. E a receita, o governo arrecadará mais tributos, e isso gerará riqueza para a região, que irá assediar a Copa do Mundo. Quando um país ele se torna anfitrião de uma Copa do Mundo ou qualquer outro evento esportivo, existem algumas garantias governamentais que ele deve ceder à FIFA. Uma delas é a isenção tributária total sobre os fatos geradores relacionados à Copa do Mundo. Então aqui tem algumas garantias governamentais. Os funcionários da FIFA não podem ter nenhuma dificuldade em entrar no Brasil, então eles devem ter visto garantido para vir ao Brasil. Mesmo que o Brasil estivesse em guerra com outros países, o Brasil é obrigado a hastear a bandeira desses países e tocar o hino nacional. Haverá a isenção tributária total e a tecnologia para atender os requisitos da FIFA para sediar um evento tão grande como a Copa do Mundo. Então aqui tem um exemplo de importação de bens no caso da isenção tributária. A FIFA importará para o Brasil troféus, bandeiras, bolas de futebol para o Brasil. E sobre importação existem diversos tributos. Mas como uma das garantias governamentais é a isenção tributária total, sobre a importação não haverá nenhum tipo de cobrança de impostos, taxas e contribuições. Então a FIFA irá importar esses produtos e bens para o Brasil e não será cobrado nenhum tipo de tributo. A evidenciação da contabilidade no clube de futebol. Futebol, receitas e mídia. Todos nós temos alguma ligação com o futebol, por menor que seja. E sabemos que uma grande fonte de divulgação do futebol é a mídia, sejam veículos de internet, rádio, TV ou qualquer outro. E o que atrai o público aos estádios? Muitas vezes é a mídia. Para você ter uma noção, um clube grande pode arrecadar R$1 milhão de receita em apenas um final de semana de partida. Mas a pergunta que não quer calar, como os clubes que têm receitas milionárias se afundam em dívidas? Aqui podemos observar no ranking os clubes mais endividados. Esses dados são atuais. Podemos notar aqui na sexta posição o atual campeão da Libertadores, que conquistou a América, mas ainda está afundado em dívidas. E outros nomes grandes, como Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras. O setor contábil de um clube de futebol não é muito padronizado, mas é um setor que arrecada muito e muito dinheiro. A contabilidade sempre existiu nos clubes de futebol, pois onde tem dinheiro tende a haver a contabilidade. Só que só a partir do ano de 2002, os clubes passaram a ser obrigados a divulgar seus balanços auditados ao final de cada exercício com a criação da medida provisória 79, que foi convertida na Lei 10.672 no ano subsequente. Com a divulgação desses balanços das demonstrações contábeis, pôde-se notar uma falta de normatização no setor. O clube classificava de qualquer jeito, jogava o atleta no ativo e não tinha um local apropriado. Foi assim que surgiu a norma 10.13 dos aspectos contábeis específicos das entidades desportivas
profissionais. Bom, essa norma surgiu de uma união do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil com o Clube dos 13, que é o clube que organiza, é uma união dos 20 maiores clubes do Brasil, com o intuito de organizar, o 13 é um nome fictício, porque na verdade são os 20 maiores mesmo, que tem o intuito de organizar as finanças dos clubes e a disputa de campeonatos. Bom, essa norma foi criada com o intuito de criar um padrão na classificação de contas, mas acabou sendo em vão. Pois até hoje podemos notar que não há um padrão na classificação de atletas, entre outras coisas que serão expostas ao decorrer do trabalho. E assim, com a falta de padrão e com tantas dívidas, encontramos uma excelente explicação, as fraudes. Pois dirigentes, teoricamente, não são remunerados, mas a cada dia tem mais dinheiro. E por que uma pessoa seria voluntário a participar do clube de futebol sem receber nada em troca? As parcerias nos clubes de futebol. Muitos associam a palavra parceria com a palavra patrocínio. Mas a única ligação dessas duas palavras é o marketing, pois em ambos os casos o clube tem uma excelente divulgação. Bom, o parceiro é aquele que disponibiliza uma verba direta para o clube usar da melhor maneira possível, enquanto o patrocinador é aquele que disponibiliza apenas o atleta para disputar campeonatos. Um exemplo de parceria bem-sucedida ocorreu no final dos anos 90 com a união do Palmeiras e a Parmalat. A marca italiana Parmalat tinha o intuito de divulgar sua marca no cenário nacional, que não era tão conhecida. E o Palmeiras, com a tentação de craques que estavam estourando no mercado, aceitou essa união. Bom, a parceria foi vantajosa para ambos os lados, pois o Palmeiras conquistou a tão sonhada Libertadores e a Parmalat conquistou seu espaço no mercado nacional. Só que ao início do ano de 2000, a Parmalat já não tinha mais tantas vantagens assim em manter a parceria e o clube acabou ficando carente de seus craques e a Parmalat com todo o dinheiro. Bom, as vantagens das parcerias são que são totalmente voltadas ao parceiro, pois ele, além de ter a sua marca divulgada, através do marketing que envolve o clube de futebol, tem a receita da venda de um atleta. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho um carro, empresto para a professora Shirley, vender mercadoria. A receita imediata vai ser dela com a venda. Porém, o carro continua sendo meu. Quando eu quiser vender o carro, eu vou ter o retorno. É a mesma coisa com o atleta. Ele vai lá, disputa as partidas, vence, ganha títulos, o clube arrecada uma pequena quantia, mas não é nada comparado com a venda do atleta, que tem uma receita voltada para o parceiro. A diferença entre a contabilidade geral e a contabilidade esportiva. Até o momento, os clubes de futebol se enquadram no terceiro setor, pois os mesmos ainda são entidades sem fins lucrativos, pois optar por se tornar clube-empresa acaba não sendo tão vantajoso assim. Bom, aqui podemos notar a parte mais importante do balanço patrimonial e a que chama mais atenção é o imobilizado, pois aí estão os atletas, que são as máquinas dos clubes. O atleta está para um clube como uma máquina está para uma indústria de produção, então é algo muito importante. Assim como ocorre a depreciação na máquina, ocorre a amortização no atleta. A depreciação de uma máquina é pelo seu tempo de vida útil, já a do atleta é pelo seu tempo de contrato. Um exemplo, um contrato de 3 anos, a depreciação é de 33% a cada ano. Aqui podemos notar a diferença na classificação. Enquanto o Sport Clube Corinthians classifica no intangível, o São Paulo classifica apenas imobilizado. Uma solução para isso seria a criação de uma conta específica para jogadores, mas até o momento ela não foi criada. Aqui o passivo do balanço patrimonial, podemos notar que não há tantas diferenças, não sei a imagem de atletas a pagar, que será especificado no capítulo seguinte. E aqui os tributos e encargos vinculados à time mania. Bom, os encargos vinculados à time mania são o que o time quita com a arrecadação da time mania. Para quem não conhece, a time mania foi uma loteria criada para a quitação de despesas que o clube tem, de devedores, com encargos do FGTS, INSS. 22% da arrecadação da time mania é destinada para a quitação desses tributos, por isso está em valor. Bom, e aqui a parte mais interessante, onde envolve as receitas, a demonstração dos resultados do exercício. Aqui podemos notar receita com bilheteria, que é o que eles arrecadam a cada partida, receita com repasse de direitos federativos de empréstimo, que está ligado aos atletas de futebol, receita de transmissão televisiva, ou direito de imagem, que é o que você recebe por transmitir o seu jogo, receita com publicidade e patrocínio, que são aquelas estampas de camisa, receitas com associados, pois alguns clubes, como no caso do Palmeiras, possuem um clube dentro do próprio estádio, então essa receita é arrecadada com os associados do clube mesmo. E receitas de premiação de loteria, a time mania e de campeonato, como quando o time vence uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro ou um Campeonato Paulista. Bom,
De acordo com o artigo 442